Vamos lá. Eu vou tentar gravar um pouco aqui da semana 13, que é a regra da substituição, e eu vou tentar primeiro falar um pouco sobre o teorema fundamental do cálculo, que sem ele não dá para a gente falar dessa semana, né? Infelizmente eu não consegui gravar a semana 12 e a 13 também não era para estar gravando agora, que as coisas estão comendo pro meu lado. Mas vamos lá, vamos com força, que assim a gente consegue. Beleza? Então vamos lá. Semana 13. Esse assunto não é da semana 13. Mas vamos começar falando de teorema fundamental do cálculo, cara. O que esse teorema tem de tão bacana e especial para a gente usar esse teorema? Cara, esse teorema é o teorema mais importante do cálculo 1. Simplesmente o mais importante. Eu vou te dar até o nome porque que ele é importante. Está escrito teorema. A segunda palavra é fundamental. Então, cara, fundamental do cálculo. O que esse teorema diz? Ele tem duas partes. A parte 1 e a parte 2. A parte 1 diz o seguinte: se eu tenho uma função que ela é contínua em um certo intervalo, o intervalo aqui você pode usar AB, beleza? E se você tem um x que está nesse intervalo, então a integral de A até um certo x dessa função quer dizer, se fzão, esse fzão ele é chamado função primitiva ou antiderivada, beleza? Se a fzão, a antiderivada, ela é integral da fzinho de A até x, isso aqui eu vou falar mais para frente, o significado disso aqui. Então, a derivada de fzão é a fx. Aqui era para ser um x, cara. Aqui pode ser assim. Tá beleza. Mas aqui eu vou mudar para x para ficar melhor. Ou seja, qual o significado maior disso? O significado maior disso é que se eu pego essa função e derivo, dá essa função de dentro. Beleza? Se eu pego essa função e derivo, dá essa função de dentro. Beleza? Ou seja, se a minha fzão é a integral dessa função, se eu derivar a fzão, eu vou ter a fzinho. É uma ideia fantástica, cara, porque em geral, antes de utilizar isso aqui, a gente realizava as integrais por uma soma. Essa soma ela é chamada de soma de Riemann, nem sei escrever esse nome, mas acho que é assim, eu acho que tem dois M's, não, tem dois N's, Riemann, beleza? Como que esse cara realizava as integrais? Ele fazia um limite quando... aqui não é o ΔX exatamente, é a norma da partição. Ele fazia partições e fazia esse produto de f de x vezes ΔX. E aí ele fazia essa soma e fazia o limite da partição ir para zero. Aqui eu botei ΔX, só para dizer que o ΔX é muito pequeno. Quando o ΔX é muito pequeno e você faz essa soma, você encontra o que a gente chama de uma integral. É bacana falar sobre isso, porque imagine que você tem uma função aqui que seja positiva. Por que eu vou falar de uma função positiva? Porque quando a função é positiva, essa integral ela tem o significado da área abaixo da curva. Quando não é, aí as coisas mudam um pouquinho, mas não fica tão complicado. Imagina que a gente tem aqui um sistema de eixos, aqui x e aqui y, né? E imagine que eu tenho uma função aqui, que eu vou demarcar ela aqui no intervalo de A até B, né?
Então eu vou começar aqui no A, vou terminar aqui no B. Beleza? Tá. Se eu fizer uma partição nesse intervalo, ou seja, se eu partir esse intervalo em várias partes, beleza? E aí, se eu for calcular o produto da minha função em um ponto vezes a variação do meu x, por exemplo, nesse ponto aqui, se eu fizer esse cálculo aqui, o que eu vou ter, na verdade, é um retângulo. Porque aqui na base eu vou ter o meu ΔX e na minha altura eu vou ter o meu querido f de x, né? Beleza? Então a minha base vezes a minha altura, meu ΔX, nossa, tá muito pequeno, não dá para ver que é um ΔX aqui embaixo. Meu ΔX vezes o meu f de x, ele é um retângulo. E aí quando eu somo a área de todos os retângulos aqui, eu estou fazendo uma aproximação para a área abaixo da curva. Aqui no caso, vai ter um problema. Esse problema ele pode ser por falta ou por excesso. Aqui no caso eu botei por excesso. Ou seja, o meu retângulo ele tem uma área maior do que a área abaixo da curva. Mas qual a conclusão aqui? Quando o meu ΔX fica muito pequeno, muito pequeno, e eu faço essa soma tende à área abaixo da curva. Beleza? Então, a maneira de representar essa soma aqui, geralmente você faz assim, um somatório. Quando aqui os iteradores, por enquanto eu não vou interessar, mas eu só estou dizendo que é uma soma. É uma soma do valor da função vezes a variação aqui, né? O pequeno ΔX. Isso aqui é a área do retângulo. E aí eu estou somando isso para todos os valores, beleza? E aí quando você faz essa soma com o limite da partição indo para zero, aqui eu vou botar o ΔX, mas na verdade é a partição, beleza? Quando a partição vai para zero, ou seja, quando eu estou pegando pedaços muito pequenos aqui, a nossa área abaixo da curva fica muito próxima. O limite, a nossa integral vira isso aqui, né? A integral é o valor exato disso aqui. Então, isso aqui é a integral de 0 até x de fx dx. Beleza? Então, a integral também é um limite. E antes de ter essa ideia aí de resolver as coisas com o teorema fundamental do cálculo, as pessoas tinham que resolver outros limites. E olha que legal, você tinha que resolver um limite que agora tinha um somatório. Olha que legal. Então você tinha que realizar um somatório e fazer um limite. Então as coisas ficavam um pouco mais difíceis, né? Beleza. Agora, como que se prova isso? Isso aqui tem toda uma prova e tal, para você chegar nessa ideia aqui, né? Fazer as coisas bonitinhas. Mas assim, fazendo as coisas de uma forma bem grotesca, cara. Não sei nem se vale a pena falar isso aqui. Deixa eu pensar. Não, vamos pular essa. Se for para fazer demonstração nas coxas, é melhor nem fazer. Então vamos lá. Essa aqui é a grande conclusão, cara. Se você tem uma função que é integral da fzinho, então se eu derivar essa função, eu tenho a fzinho. Beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte é como se fosse uma volta, né, desse teorema. O que ele diz? Se a minha fzinho
é a derivada de uma função, que nesse caso é f. Então, se eu integrar, olha que legal, eu falei uma derivada. Pode ser qualquer grupo, né? A gente vai ver que são infinitas derivadas, infinitas funções que eu derivo e encontro a f. Mas se a minha f de x ela é a derivada de uma função, então a integral de a até b ela é a função aplicada a b menos a função aplicada a a. Isso aqui, cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso porque você tem aqui uma integral e você está dizendo que realizar essa integral é o mesmo que avaliar essa função em um ponto menos avaliar essa função em outro ponto. Ou seja, a área abaixo da curva ela pode ser descrita pela avaliação de duas funções nos extremos. Cara, isso é muito mágico, cara. Eu falo isso porque, assim, quando eu fiz o meu cálculo 1, eu não vi isso com a importância que tem. Mas, cara, em cálculo 3, se você chegar lá, é, existem muitos teoremas que são dessa forma. São da forma de, se você avalia as coisas no intervalo, é o mesmo que avaliar ela nas extremidades. Avaliar no intervalo é o mesmo que avaliar em extremidades. Isso é maravilhoso, porque às vezes avaliar as coisas aqui em um intervalo pode ser uma coisa muito difícil. E avaliar as coisas aqui nas extremidades pode ser coisas fáceis, beleza? Tá, então vamos começar aqui montando uma tabela de integrais e derivadas, né? Eu vou pegar aqui umas integrais, quer dizer, umas derivadas bem conhecidas que a gente já fez aqui. Eu vou fazer isso aqui até de cabeça. Se faltar alguma, a gente, sei lá. Vamos lá. Eu vou partir a folha aqui no meio. No lado de cá, a gente vai ver a ideia das derivadas e vamos ver, usando o teorema fundamental do cálculo, o que seria correspondente a esse mesmo teorema, só que na versão de integral, né? Então vamos lá. A primeira função aqui, a função mais linda de todas, é o e elevado a x. A gente viu que se você derivar o e elevado a x em x, isso aqui, a derivada do e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Beleza? Então, derivar isso aqui dá isso aqui. Tá, agora eu estou falando que tem uma função aqui que, quer dizer, se eu derivar essa função dá essa. Ou seja, se eu derivar essa função dá essa. Como seria essa ideia na integração? Na integração, o que eu teria? Que a integral desse cara que está aqui, do e elevado a x dx, seria essa função que está aqui. O e elevado a x. Só que aqui, nas integrais indefinidas, como eu não defini aqui as extremidades, as integrais indefinidas são sempre quando não tem nada aqui, eu tenho que adicionar uma constante. Beleza? Ou seja, se eu pegar essas funções aqui e derivar esse grupo de funções, que é um grupo infinito, e derivar, eu vou encontrar essa função que está aqui dentro. Se você reparar, a derivada de uma constante é zero. E a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E ele está aqui dentro. Então, qualquer função que tenha essa cara, e elevado a x mais uma constante, se eu derivar essa função, eu encontro a função que está aqui dentro. Beleza? Então,
isso aqui são coisas análogas usando o teorema fundamental do cálculo. E olha que legal, a gente não precisou utilizar nenhum limite. A gente só usou o fato de que se a f de x é a derivada da f, então a integral da f de x dá f. Mas aqui eu estou usando a indefinida, né? No caso seria mais essa aqui. Beleza? Vamos lá, próximo aqui. É elevado a x, né? Eu já falei. Deixa eu ver, a derivada. Deixa eu pensar em outra função aqui. Do x elevado a n. Essa função aqui você cansou de ver também. A derivada do x elevado a n é igual a nx elevado a n menos 1. Beleza? O que seria análoga a ela, aqui do outro lado, seria a integral de nx elevado a n menos 1 dx. Lembrando que esse símbolo de integral não existe sem um símbolo de dx, tá bom? Então, tipo, eu não posso escrever só isso, tá bom? Então, a integral de n dx elevado a n menos 1 vai ser esse cara, x elevado a n, mais uma constante. E o que nos garante isso? Teorema fundamental do cálculo. Então, olha que legal. Com o teorema fundamental do cálculo, se eu sei derivar, eu sei integrar. Beleza? Agora, vamos para uma outra aqui. Eu vou escrever de uma maneira mais legal. A derivada dessa função aqui, ó. X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. X elevado a n mais 1. Não tá bacana aqui o x. X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Tá, isso aqui a gente sabe derivar, né? Cai aqui, vai ficar n mais 1 vezes x elevado a n dividido por n mais 1. Ou seja, cortando aqui, dá x elevado a n. Beleza? Tá. E na versão integral? Na versão integral seria integral de x elevado a n dx dá... sai, né? Quer dizer, esse cara aqui, né? Vai ficar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais uma constante. Então, olha que legal, cara. Tudo que tu souber derivar, quer dizer, se tu derivar e encontrar o cara que está aqui no meio, tu já fez a integral. Então, você só tem que pensar qual a melhor forma de encontrar uma função que, quando eu derivo, dá esse cara aqui do meio. Se eu encontrar uma função que, quando eu derivo, dá esse cara aqui do meio, eu resolvi a minha integral. Beleza? Aí vale de tudo. Tu pode chutar, tu pode dar palpite, pode pensar em qualquer coisa. Vamos lá. A integral do seno. Quer dizer, a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno. Da mesma forma, a integral do cosseno. Faltou o dx. Vou reprovar em cálculo. É o seno. Beleza? Então, isso aqui são todas análogas. Todas análogas. Deixa eu ver. A do cosseno. A integral do cosseno. Quer dizer, a derivada do cosseno é o menos seno. Então, a integral do menos seno de x, ela é o cosseno de x. Tá. Deixa eu ver. Acho que o ln, né? A derivada do ln, ela é 1 sobre x, né? Se eu não me engano.
1 sobre x. Ou seja, a integral de 1 sobre x é igual ao ln de x mais uma constante. Aqui aparece um módulo, né? Tem uns caras que usam assim, módulo de ln de x, porque o ln ele não admite coisas negativas. Então aparece um módulo aqui. Tá. Acho que aqui também aparece um módulo, mas não tenho certeza não. Deixa eu ver, ln, seno, cosseno, derivada, sei lá, da tangente. Vê se está afiado aí. A da tangente é sec2, né? Essa aqui é bem famosa. A tangente é a mais famosa de todas. A integral de sec2. Olha que legal, essa aqui já pega muita gente. Se tu botar integral de sec2, a pessoa, meu Deus, não sei como é que faz isso. Sabe, cara. Porque tu sabe que se tu derivar a tangente da sec2, então a integral de sec2, tangente mais uma constante. Beleza? Aqui eu acho que eu já peguei um monte aqui. Tem várias integrais aí. Tem aquelas derivadas todas loucas que a gente fez do arco seno, seno secante. Todas elas você pode fazer a versão inversa, cara. Porque se tu sabe derivar, tu sabe integrar. Então, deixa eu ver se está faltando alguma aqui que é muito importante. Eu falei do elevado a x, falei do polinômio. Deixa eu ver. Cosseno, seno, 1 sobre x, sec2. Ah, tem a da secante, né? Derivada da sec. Só para lembrar mesmo. Derivada da sec é sectan, né? Secante x, tangente x. Então a integral secante x, tangente x, dx é igual a sec. Buguei aqui. Beleza? Então eu acho que, visto mais ou menos isso aqui, a gente já consegue pensar em como que a gente pode resolver aí a questão, né? As questões da lista 11 que fala sobre isso. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre as nossas integrais de substituição. O que acontece nas nossas integrais de substituição? Em geral, às vezes a gente encontra algumas integrais que elas não estão nessa forma aqui, na forma simples. A gente chama de integral simples, integral intuitiva, integral fácil, sei lá. São essas integrais que você já sabe, cara. Porque se você sabe integrar, tu sabe derivar, né? Essas integrais todas aqui, elas são integrais bem intuitivas, porque você sabe derivar. E aí o que vai acontecer? Ao longo dos exercícios, a gente vai tentar transformar integrais um pouco mais difíceis nesses tipos de integral, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Nessa lista aqui, na semana 13, a gente vai tentar fazer uma substituição. Uma substituição, ou seja, uma mudança de variável, beleza? E aí o que a gente faz quando a gente muda a variável? A gente está mudando o gráfico. Então, olha que legal. Se eu tivesse, vou fazer aqui um caso tranquilo aqui. Se eu tivesse a integral de x ao cubo. Eu não sei se aqui ele ainda já está falando sobre as integrais. Isso. Se eu tivesse a integral de x ao cubo. Eu acabei de fazer aqui esse tipo de integral. É uma integral do tipo polinômio. Então, se você reparar, x à quarta sobre 4, se eu derivar isso aqui, o 4 vai cair, vai ficar x elevado ao cubo.
E aí eu corto 4 com 4, e aí eu chego nessa parte aqui. Beleza? Então, esse tipo de integral aqui, com o tempo, principalmente as de polinômio, a gente acaba decorando, né? Porque o que a gente vai fazer aqui? Antes, a gente caía o 3, ou seja, multiplicava por 3 e subtraía uma unidade do numerador. Isso era quando ia derivar. Agora, na hora de integrar, primeiro você adiciona uma unidade no numerador e depois você divide pelo expoente. Beleza? Aqui eu falei numerador, né? Foi mal. Expoente. Beleza? Então, essa integral aqui, por exemplo, você consegue resolver facilmente. Agora, repare se a integral for desse tipo aqui, ó. Se ela fosse assim, x mais 1 ao cubo dx. Aí teria duas maneiras de fazer. A primeira maneira, abrir o cubo perfeito, daria um bom trabalho aí para você. E aí você poderia resolver, ou você poderia mudar a sua variável de integração. Beleza? Repare que as nossas funções, elas sempre dependem de x. E o nosso argumento infinitesimal, o nosso dx, ele também é uma pequena variação do x, né? Ou seja, você só pode, pelo menos por agora, a gente só pode integrar uma coisa que depende de x em x. Pelo menos por enquanto. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia chamar x mais 1 de uma outra letra. Aqui no nosso caso, a gente pode chamar de U, de V, de W, beleza? Então, vou marcar aqui com U. Beleza? E aí, o que eu teria? A minha integral ela ia mudar para U ao cubo dx. Mas olha que estranho, eu estou integrando uma função que depende de U numa variável dx. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. A gente não pode, pelo menos por enquanto, né, fazer esse tipo de operação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar a relação entre o dx e o u. E onde você aprendeu a encontrar a relação entre taxas? Vou repetir. A relação entre taxas. Ou seja, as taxas relacionadas. Como você fazia para encontrar as taxas relacionadas? Você derivava essa função. Ou seja, você tinha uma relação, você derivava essa relação e você encontrava a relação entre as taxas. Você lembra lá que você teve que aprender o que são taxas relacionadas? É justamente isso. Aqui, se a gente derivar, o que a gente vai encontrar? Vou derivar em relação a x. Então, derivando em relação a x, a derivada de 1 vai ser 0. Então, aqui vai aparecer 1, né? Que é a derivada do x. E aqui do lado de cá vai ficar du dx, que a gente às vezes chamava de u'. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode passar isso aqui para o outro lado. Eu sei que não é legal falar que é passar multiplicando, porque isso aqui é um limite. Como isso aqui é um limite, não é legal falar, vou passar multiplicando. Mas aí a gente encontra uma relação entre os elementos infinitesimais. O dx ele é igual ao du. Que elementos são esses elementos infinitesimais? São aqueles elementos que são as bases do retângulo. São essas bases aqui. O que eu estou fazendo é mudando essa função para outra função. E aí, quando eu mudo para outra função, o que eu estou olhando é a altura e a base.
eu estou olhando a relação entre as bases e a relação entre a altura, de forma que a área no final fique a mesma. É bem interessante isso, cara. Muito interessante mesmo. E aí, como eu já consegui encontrar a relação entre esses elementos infinitesimais, eu posso trocar aqui. E, e aí a minha integral ela vira u ao cubo du. Essa integral eu consigo resolver, porque eu sei resolver essa aqui. Vai ficar u à quarta dividido por 4 mais uma constante. Mas o que acontece? Aqui ele pediu para resolver a integral em x, não em u. Então, se a minha integral foi uma integral em x, a minha resposta a essa integral tem que ser uma resposta em x. Então, o que a gente vai fazer no final? Vamos substituir. Onde tem u, a gente vai colocar x mais 1. Então, aqui vai ficar x mais 1 elevado à quarta sobre 4 mais uma constante. Então, a gente vai repetir esse processo várias vezes. Eu espero que eu tenha sido bem sucinto e claro na hora de explicar aqui os conteúdos, beleza? Então, primeira coisa, a coisa mais importante é entender o que é o teorema fundamental do cálculo, beleza? Se f é a integral de uma função, então se eu derivo essa função, dá a f. Ou seja, se eu derivar essa função, dá essa que está aqui no meio. E se eu consigo encontrar uma função cuja derivada dá isso aqui, então eu consigo encontrar a minha função primitiva. Beleza? E essa segunda parte aqui só fala sobre a integral definida que a gente chama, né? É quando a gente tem intervalos aqui. Enfim, agora que eu já falei mais ou menos do que se trata a lista 13 e tentei falar um pouco sobre a lista 12, vamos cair aí em cima dessas funções. Então, se você não entendeu muito bem o que é o teorema fundamental do cálculo, cara, corra atrás disso, porque vale a pena. Entender bem esse conceito é a chave fundamental para a gente conseguir construir um bom ensinamento disso, entendeu? Então procure vídeos na internet, vá no YouTube, corra atrás de pessoas, pergunte para o seu professor, porque é ele que vai dar como a gente encontra aqui a nossa tabela de integrais, beleza? Então, só com o teorema fundamental do cálculo a gente consegue encontrar várias integrais. Por quê? Porque se você sabe derivar, teoricamente você consegue encontrar algumas funções aqui, né? Beleza? Então bora lá. Vamos começar aí a lista.